Super Interessante Coleções, o corpo humano. Ele controla todos os nossos movimentos. 14 bilhões de células interligadas numa rede de complexidade quase infinita nos permitem aprender a partir do momento em que nascemos. Essa massa rugosa constitui o órgão mais genial do corpo, capaz de nos dar criatividade e presença de espírito. Conheça os segredos da mente explorando o cérebro humano em super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano, o cérebro. Eu penso, logo existo. Esta é a sede de todo o pensamento e da consciência. O cérebro humano é o ponto mais alto da evolução, o único órgão consciente de sua própria existência. Além de aglutinar a inteligência, é por ele que os olhos enxergam o mundo. Os ouvidos entendem a música e o nariz capta os perfumes. Controla os órgãos do tato, que se aglomeram nos sensíveis lábios e em cada centímetro da pele. Nos alerta sobre o vento quente ou o frio do inverno, para um toque suave ou uma pontada dolorosa. Esses sinais trafegam pela superautoestrada de informação do corpo, a medula espinhal. Esse delicado feixe de nervos está protegido por uma armadura pontiaguda, a coluna vertebral. O crânio é o capacete ósseo que protege esse órgão nobre. Brian e seus colegas podem sentir sua respiração. Podem também medir a pressão do sangue e ouvir as batidas de seus corações com a ajuda de instrumentos. A atividade incessante do cérebro não pode ser percebida assim tão facilmente. Pelo desenvolvimento desse órgão, conseguimos dominar o mundo. Podemos pensar em símbolos abstratos como a linguagem e a matemática, e acumular conhecimento de geração em geração. O poder do cérebro não é evidente à primeira vista. Afinal, ele mais parece uma noz gigante feita de 1.500 gramas de tecido macio e úmido. O segredo está em seus bilhões de microscópicas células nervosas. Quando você está pensando, sinais elétricos passam de uma célula a outra dentro da sua cabeça. É como as correntes elétricas que viajam entre os minúsculos circuitos de um chip de computador durante um cálculo. Assim como as máquinas, as células nervosas requerem um generoso suprimento de energia. Uma rede de vasos sanguíneos traz oxigênio e açúcar, os combustíveis do cérebro. Mais de meio litro de sangue circula pelo órgão a cada minuto. O suprimento contínuo de sangue é essencial, pois os nervos morrem rapidamente quando estão sem oxigênio. Após poucos segundos de fluxo interrompido, algumas células já começam a se desligar e perdemos a consciência.
Se o sangue não voltar rapidamente, como no caso de um derrame cerebral, o dano pode ser permanente. O cérebro de Brian requer um suprimento de energia de 10 watts, apenas uma fração da necessidade de um computador. Assim como a máquina, sua central nervosa é ligada a uma rede mais ampla e funciona com cargas elétricas. Mas o circuito do cérebro é bem mais complexo. Há muitos hiatos que os sinais devem saltar, resultando em rotas alternativas. As células nervosas vivas podem se conectar às células vizinhas, criando novos caminhos, o que não acontece com a rota programada das correntes elétricas do computador. O sistema nervoso é uma das primeiras partes que se formam no corpo. 3 semanas após a fecundação do óvulo, algumas células se desenvolvem, formando uma protuberância que se tornará o cérebro e a medula espinhal. Nos 2 meses seguintes, o sistema nervoso se desenvolve a uma velocidade surpreendente. Durante esse tempo, o cérebro produz cerca de 250 mil células nervosas por minuto. Essas células se movem pelos tecidos do corpo até seu destino final. Durante os primeiros 4 meses no útero, o cérebro do bebê produz todas as células nervosas que o acompanharão durante toda a vida. Ao mesmo tempo, começam a se formar os ossos, aqui destacados em vermelho. Eles protegem a vulnerável rede de nervos. O topo do crânio é feito de vários ossos separados, permitindo que o cérebro possa crescer em seu interior. 5 meses antes do nascimento, 14 bilhões de células cerebrais estão a postos. Ao nascer, no entanto, ainda faltam conexões vitais entre elas. O cérebro de um recém-nascido ainda tem um longo caminho até atingir seu completo potencial. A rede do cérebro só é moldada pela experiência à medida em que pais e professores transmitem milhares de anos de conhecimento acumulado. A rede de conexões em expansão faz o cérebro crescer rapidamente. Ele recebe impressões do mundo por meio dos olhos e ouvidos, das mãos e dos pés, e começa a coordenar o novo corpo. Pela repetição dos acertos, uma criança aprende a coordenação entre os olhos e as mãos, desenvolve a habilidade de se equilibrar sobre 2 pernas e aprende algo complicado como a linguagem. Com 2 anos, algumas crianças podem falar 2.000 palavras. Enquanto aprendemos, modificamos a estrutura do cérebro. Ele é composto por feixes de fibras nervosas que se aglomeram como um emaranhado de linhas telefônicas. A cada vez que repetimos uma ação ou uma palavra, a conexão que usamos se torna mais forte. Assim, à proporção em que adquirimos novos conhecimentos e habilidades, nós literalmente programamos o nosso cérebro. Esta programação torna os seres humanos extraordinariamente disponíveis para o aprendizado. Aí está uma das razões para o nosso sucesso como espécie. A programação ocorre na região frontal do cérebro. É lá que se processa o pensamento. O cérebro frontal alcançou sua complexidade máxima no ser humano após 500 milhões de anos de evolução. O cérebro de um dos nossos mais antigos ancestrais, o peixe, tem apenas uma pequena região frontal. A protuberância principal cuida da visão, o sentido mais importante do peixe. No processo da evolução, o cérebro frontal tornou-se cada vez maior, de anfíbio a mamífero, passando pelos répteis e pelos pássaros.
Paralelamente ao tamanho cerebral, a inteligência das espécies também cresceu. Os cérebros dos seres humanos possuem a arrogância de se atribuir o grau máximo da perfeição. Escondido lá dentro, ainda temos nosso cérebro de peixe desempenhando suas antigas funções. Essas regiões inferiores do cérebro mantêm algumas de nossas funções vitais, como a respiração. O cerebelo, em forma de couve-flor, é a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio de todo o corpo. Ele é o mais complexo cerebelo do reino animal, provavelmente porque é mais difícil equilibrar-se em 2 pernas do que em 4. Essa antiga parte do cérebro tem uma beleza primitiva. Sem esse órgão, você teria de se concentrar para ficar em pé e dar cada passo. Da base para cima, o cérebro tem sucessivas camadas de intrincadas conexões. Nessas camadas se encontra tudo que nos torna diferentes dos outros animais: as emoções, as lembranças, ambições e os pensamentos. O cérebro humano alcançou sua atual complexidade em apenas 5 milhões de anos, desde que a espécie humana se separou dos outros primatas. A história da evolução cerebral é revelada pelas alterações no crânio. O cérebro de um chimpanzé é um pouco menor do que o de um dos nossos possíveis ancestrais, o Australopithecus africanus, que viveu há 3 milhões de anos. Um humano primitivo, de cérebro maior, surgiu há 2 milhões de anos e foi o primeiro com a capacidade de fazer ferramentas. Há 500 mil anos, este crânio humano abrigou um cérebro 2 vezes maior que o do Australopithecus. Trata-se do Homo erectus, que dominou o uso do fogo. O cérebro humano atingiu seu tamanho atual há 130 mil anos. Mas ele precisou de mais 100 milênios para chegar a uma capacidade mental semelhante à nossa. Uma criança que nascesse há 35 mil anos poderia desenvolver facilmente todas as habilidades necessárias para sobreviver em nossa sociedade atual. As características humanas que evoluíram naquela época, a linguagem e a curiosidade, ainda são as bases da sociedade de hoje. O número de células nervosas no cérebro aumentou muito nos últimos milhões de anos. O cérebro corria o risco de ficar maior do que o crânio, mas foi salvo por um artifício de geometria. As células que você usa para pensar ficam na superfície do cérebro, numa camada de apenas 4 milímetros de espessura, chamada córtex. A natureza recorreu a um truque para fazer com que uma grande superfície ocupasse um pequeno volume. O truque foi amassar o córtex com uma folha de papel. Se você pudesse esticar as dobras do seu córtex, ele ficaria do tamanho de uma fronha. Com estas concavidades intrincadas, nós superamos até mesmo o poder do cérebro do maior mamífero. As células nervosas no córtex fazem tudo o que é exclusivo dos seres humanos: tomar decisões, exprimir opiniões, interpretar o que vemos, ouvir e entender. O córtex forma 2 hemisférios distintos, cada um cheio de feixes de nervos. As 2 metades têm maneiras diferentes de interpretar o mundo. O hemisfério esquerdo pensa por meio de palavras, enquanto a metade direita pensa em imagens e sensações.
Os nervos trocam informações por meio de uma faixa densa na base do cérebro. Existe um intercâmbio nos dois hemisférios cerebrais na interpretação de conceitos. Se a palavra água aparece aqui no hemisfério esquerdo, bem aqui no lado direito surge a imagem da água. Para evitar discussões no cérebro, um dos hemisférios, quase sempre o esquerdo, encarrega-se da decisão final. Quando se trata de controlar os músculos, cada hemisfério é responsável por um dos lados do corpo, desde os pés e as pernas até as mãos e os olhos. Mas as linhas de comando se cruzam entre si. O lado esquerdo do corpo é ligado ao hemisfério direito do cérebro, enquanto as sensações no lado direito do corpo acabam no hemisfério esquerdo. As regiões do corpo mais sensíveis ao toque requerem um número desproporcional de células nervosas no centro de sensações do cérebro para processar os estímulos. Esta estranha figura mostra como o cérebro percebe o corpo. As partes de maior sensibilidade tornam-se gigantescas quando se leva em conta a área do cérebro destinada a interpretar cada percepção. Os lábios aparecem monstruosos porque são extremamente sensíveis. A criança usa os lábios instintivamente para explorar o mundo à sua volta. A bola estimula os nervos em seus lábios, enviando sinais a essa parte específica do cérebro. Uma região diferente do centro de sensações se ilumina quando se toca alguma coisa com o dedo indicador direito. A mão está repleta de terminações nervosas, possibilitando uma excelente sensibilidade. O polegar tem a maior região de correspondência no cérebro. Ele pode distinguir os detalhes mais sutis pelo toque. As costas inteiras estimulam menos células nervosas no córtex sensorial do que a palma da mão. Uma segunda figura mostra quanto do cérebro está dedicado ao controle do corpo. As partes maiores têm muitas células nervosas encarregadas de movimentos musculares extremamente controlados. As duas figuras têm muito em comum. Desde o nascimento, nossos nervos captam sensações, mas é necessário tempo e paciência para o controle adequado de nossos músculos. Entre os primeiros a serem dominados estão os músculos faciais. Um bebê pode expressar suas emoções com um sorriso ou uma careta. As expressões faciais adquirem maior sutileza à medida em que os músculos e o sistema nervoso amadurecem. Os lábios requerem um controle apurado para transmitir discursos e emoções. As mãos estão cheias de músculos de alta precisão. A enorme quantidade de cérebro dedicada à mão foi vital para a nossa evolução desde nossos desajeitados ancestrais até hoje e levou a espécie humana a algumas de suas maiores realizações. Para coordenar os músculos, o ser humano dispõe dos vigilantes órgãos dos sentidos. Cada um deles é ligado à sua própria região do córtex cerebral. Através de nervos e feixes, os olhos enviam sinais à parte de trás do córtex, onde são decodificados. É estranho, mas o lugar de onde você enxerga o mundo de verdade fica bem distante dos seus próprios olhos. Quando se vê algo, sinais elétricos correm por estes pálidos feixes de nervos. Eles transportam mensagens codificadas através dos hemisférios do cérebro até a parte posterior do córtex. Esta imagem mostra a atividade elétrica na parte do cérebro onde são recebidos os estímulos visuais.
O ouvido mantém você em contato com todos os sons e com as mensagens de outras pessoas. Os sons são amplificados e detectados por um microfone natural. Os sinais são analisados em uma região do cérebro próxima ao ouvido. Certas moléculas invisíveis disparam sensores na parte de trás do nariz. Feixes nervosos levam esses estímulos direto às profundezas do cérebro, onde podem ser interpretados como cheiro. Aqui, um perfume ilumina diversas partes do cérebro. A região visual no canto inferior direito traz à consciência o rosto da pessoa que usou aquele perfume. Os caminhos inconscientes que ligam nossas sensações ainda são pouco explorados. A ciência ainda não sabe como o córtex reúne suas reações dispersas para criar uma imagem do mundo à nossa volta. A maior parte das coisas que fazemos envolve quase todas as partes do cérebro. Mesmo algo tão aparentemente simples como responder a uma pergunta. Devemos ouvir as palavras, compreender seu significado, consultar a nossa memória e então expressar a resposta. A linguagem reforça caminhos específicos através do cérebro. Dessa maneira, ele molda a nossa forma de pensar. Esta área organiza nossos pensamentos de acordo com as regras da gramática. Ela envia sinais à região que coordena nossa respiração, cordas vocais, língua e lábios para nos permitir falar. Muy bien, perfecto. Now we're on a conjugation round. A linguagem nos ajuda a aprender novos fatos e novas ideias, mas não conseguimos lembrar tudo que aprendemos no ginásio. O cérebro é seletivo e escolhe o que parece ser mais importante, guardando a informação em dois estágios. Primeiro, a memória de curto prazo. Ouça uma palavra e você poderá lembrá-la durante alguns segundos. Mas ela sumirá rapidamente, a menos que seja arquivada na memória de longo prazo. Who shall I choose? Desesperados? Corey. Para reter o que você aprendeu, o seu cérebro deve estar sempre realizando novas conexões entre os neurônios. A própria estrutura do cérebro se modifica sutilmente cada vez que entregamos um novo fato à memória de longo prazo. Novas conexões se formam em todo o cérebro. Mesmo assim, ainda é um mistério o mecanismo pelo qual nós recuperamos as lembranças dispersas. Com a repetição constante, as lembranças ganham raízes mais profundas. O cérebro ensina a si mesmo, repetindo palavras e fatos mentalmente. É extraordinário, mas essa técnica também funciona com as habilidades físicas. O cérebro humano é um órgão cheio de segredos. Os cientistas ainda podem gastar muita massa cinzenta para investigar as funções das duas concavidades e dobras e para descobrir como esse monte de células nervosas cria inteligência, consciência e autopercepção. Um computador que possa pensar ou, quem sabe, perceber a si mesmo ainda está longe de existir. Cada um de nós contém um computador muito mais poderoso do que qualquer máquina à base de silício. O cérebro humano tem a capacidade de nos levar aos cantos mais distantes da Terra e além dela. Seu alcance não conhece limites. Só esse órgão nos permite interagir com a realidade, abstrair o infinito e imaginar o futuro.